Sua Bíblia no livro de segundo livro dos Reis. Olha que história interessante. Capítulo 5, verso 1 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. Vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e tinha muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Naamã era um herói de guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou trabalhando a serviço da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua patroa: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei da Síria: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festivais nobres. Agora o verso 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, e falava: eu pensava que esse profeta sairia a ter comigo, e se colocaria de pé na minha frente, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, seus soldados, e lhe disseram: meu senhor, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te falou: lava-te e ficarás limpo no rio Jordão. Então ele concordou e desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo, ficou curado. Diga amém e aplauda o Senhor com alegria, aplauda com júbilo ao Senhor. Eu quero falar nessa noite para todos vocês sobre o tema: os ingredientes de um milagre. Quem aqui sabe cozinhar, diga amém. Você sabe que por mais que você seja um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, um masterchef, se lhe faltar os ingredientes necessários para que você faça um bom prato, um prato com excelência, maravilhoso, mesmo sabendo o que você sabe, o que pode fazer, mas na falta de alguns ingredientes, você fica impossibilitado de alcançar o seu objetivo e fazer aquele arroz com galinha top, aquela lasanha maravilhosa, aquele prato que você costuma fazer. Na falta de um ingrediente, você fica com essa dificuldade, o prato não vai sair do jeito que deveria, porque para que ele
realizasse o objetivo de fazer um prato saboroso, era necessário ter todos os ingredientes necessários para fazer aquilo. Essa é uma história de um grande milagre. Eu quero discorrer nessa noite sobre a composição dessa receita, os ingredientes que produziram o milagre na vida desse homem chamado Naamã. Ele era um general de guerra, e diz a Bíblia que ele tinha um conceito top na sua nação, porque era um homem vencedor. As suas incursões militares eram sempre vitoriosas, e numa dessas incursões militares, eles invadiram Israel, e pegaram várias pessoas e levaram cativas para a Síria, e entre essas pessoas, tinha uma menina, que se tornou empregada na casa dele, que servia a sua esposa. E esse homem, quando saía de casa, ele era uma pessoa muito bem vista, muito bem conceituada, muito bem avaliada, a popularidade dele era gigantesca, era enorme. Mas diz o texto, quando ele chegava em casa, ele se deparava com um problema pessoal, que tirava a sua alegria, que tirava a sua satisfação de viver, porque ele era um homem doente, com lepra. Aquele homem general, aquele homem poderoso, aquele homem bem conceituado, quando chegava em casa, tirava as suas roupas, a tristeza se apossava do seu coração, talvez tinha noite de depressão, manhãs que não tinha força para trabalhar, que carregava no seu corpo uma deformidade, uma doença que lhe tirava a alegria. Era um homem de sucesso fora de casa, mas com uma tristeza profunda dentro da sua casa. Talvez algumas pessoas aqui são assim. Você tem um bom conceito fora de casa, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Você é uma pessoa que exala alegria, exala entusiasmo, exala uma vida bem-sucedida. Mas quando chega em casa, você precisa enfrentar certas dores que só você sabe. Tem gente aqui entre nós que está atravessando problemas pessoais, familiares, que só você sabe a dor que você carrega. Quando você vai para a rua, você até esquece dessa dor, porque na rua você é uma pessoa bem reconhecida, uma pessoa admirada pelo sucesso, como era Naamã. Mas chegando em casa, você é obrigado a encarar uma dor que você carrega, uma tristeza, uma ferida que você carrega, que tem produzido em você muita tristeza. Naamã era um cara assim, que não foi fácil para ele. Aí a sua empregada, percebendo o que estava acontecendo, falou para a sua senhora, para a sua patroa: ah, minha patroa, se Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria, um profeta chamado Eliseu, se ele fosse até ele, eu tenho certeza que Eliseu iria orar a Deus e o nosso Deus iria curá-lo. Aí a mulher dele conta para ele, ele vai até o rei da Síria, expõe a situação e pede essa oportunidade de tentar a sua cura. O rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel e manda ele com uma comitiva, com soldados e com muita grana, com pratas, com riquezas. E assim aconteceu. Ele vai até Israel e consegue descobrir o endereço do profeta Eliseu, e vai na direção da casa do profeta. E chegando lá, Eliseu recebe a notícia que tinha um general da Síria, com todos os seus cavalos, os seus soldados, querendo falar com ele. E a Bíblia diz que o profeta nem o recebe, nem fala com ele. Manda o seu servo dizer: olha, diz para esse general, que eu já sei o que está acontecendo, para ele ir lá no Rio Jordão, tomar banho 7 vezes, que ele vai ficar curado. Quando o garoto passa essa informação,
esse general Naamã fica revoltado e começa a espraguejar, dizendo: eu pensava que esse profeta ia sair da sua casa, ia me receber, se colocaria na minha frente, estenderia a mão sobre mim e orava ao seu Deus e eu ficaria curado, e ainda me manda tomar banho no rio Jordão, barrento como esse. Porventura lá em Samaria não tem o rio Farfá, os rios limpos, bonitos, com águas bonitas? Ele me faz tomar banho nesse rio Jordão? Eu não vou tomar banho coisa nenhuma. Só que esse general tinha uma equipe que gostava dele, pessoas que além de serem soldados eram amigos dele, e disseram: mas Naamã, general, comandante, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, tudo bem, ele só te pediu para tomar 7 banhos no rio Jordão. Isso é mesmo, né? Quer saber? Eu vou tomar. E ele foi na direção do rio, teve que tirar sua roupa diante dos seus soldados, expor a sua doença e a sua lepra, e entra no rio, mergulha a primeira vez, não acontece nada. Eu imagino a cara dele: está vendo só que vergonha eu estou passando, que exposição eu estou passando? Mergulha a segunda vez e nada, a terceira nada, vai, mas na 7ª vez, diz a Bíblia, quando ele mergulha e obedece à voz do profeta, a orientação divina, a sua pele se tornou como uma pele de criança, e ele foi curado pelo poder de Deus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor. Quais são as lições que nós aprendemos nessa história? A primeira, diga comigo assim: para Deus realizar um milagre, tem que haver a necessidade de um milagre. Diz o verso 1, ele sabia que era leproso, comandante do exército do rei da Síria, era grande diante dos homens, diante do seu senhor, tinha um bom conceito, era um homem de vitória, porém leproso. Quem não tem coragem para olhar para a sua lepra? Quem não tem coragem para reconhecer que precisa de Deus? Quem não tem coragem de ser honesto consigo mesmo, dizer: está pegando, não vai ser abençoado. Aqui começa o primeiro ingrediente desse milagre. Esse homem, ele reconheceu, disse: eu não quero mais viver assim, eu não aguento mais viver assim. Deixa eu te ensinar uma coisa. Talvez há pessoas entre nós que já se acostumaram com a sua dor, e acham que é karma, e acham que tem que viver isso, tem que passar por isso. Eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, que se você crê, Deus arranca esse mal da sua vida hoje, para a glória dele. Aplauda o Senhor bem forte. A segunda coisa que nós aprendemos nessa história, o segundo ingrediente para esse milagre, é que para Deus realizar o milagre, repita essa frase, às vezes se utiliza de pequenas coisas para realizar grandes coisas. O milagre dele começa a entrar num processo de acontecer por causa de uma menina, escrava, serva, empregada, aos olhos humanos desprezível. Ele nunca imaginou que a transformação da sua vida passava por aquela menina. Que Deus faz assim, às vezes Ele usa pequenas coisas para usar na tua direção, para te abençoar em nome de Jesus. Então tem muita gente que não tem olhos para as pequenas coisas. Com certeza, na vida de alguns aqui, você não está olhando para pequenas coisas que estão perto, que Deus colocou perto de você, que Ele quer usar e vai usar, se você crer, para a sua vida ser transformada e abençoada. Você precisa entender isso. Talvez esse homem nem cumprimentava essa menina,
você é escrava. Talvez ele nem pagava essa menina, era uma escrava. Talvez essa menina nem dormia na casa, talvez fora dela, porque era uma escrava. Mas foi justamente essa menina que Deus usou para mudar a história dele. Então, muito cuidado com o que você trata as pessoas, se relaciona com as pessoas. Tem muita gente que não é abençoado, porque só trata bem quem está acima dele. Quem está acima dele é um respeito, é uma honra, é um cuidado, é uma reverência, mas para quem está abaixo dele é coice. Então diga para quem está perto de você, vamos fazer uma dinâmica, diga assim para quem está perto de você: me trate bem, porque amanhã eu posso ser o teu patrão, a tua patroa. Amém? Faça com o dedinho assim, faça assim o dedinho, fazendo. O mundo dá muitas voltas. É por isso que muita gente não é abençoado. É por isso que tem muita gente com a vida travada, porque está desprezando coisas pequenas que Deus colocou perto de você para te abençoar, e você nem tem ligado. A terceira lição, o terceiro ingrediente que esse texto, essa história nos ensina, é para que Deus realize um milagre. Repita: é necessário nos submetermos à vontade de Deus, diz o verso 11. Esse cara está querendo dar uma receita para Deus. Olha o que ele diz, indignado: eu pensava que ele sairia na minha presença, se colocaria de pé, invocaria o Senhor seu Deus, colocava a mão sobre mim e eu ficaria curado. Como ele foi contrariado, esse homem simplesmente se revoltou e quase ficou sem a bênção. Tem muita gente que não é abençoado, que não consegue avançar na vida, não consegue destravar a vida, porque quer dar receita para Deus para ser feliz, quer dar receita para Deus para aquilo que você está precisando. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é soberano sobre o céu e sobre a terra. Ele não se submete ao ser humano. Ele tem os caminhos para alcançar, para te levar a alcançar a tua vitória. E não é do jeito que você quer, não é da maneira que você pensa. Tem pessoas que dizem: olha, eu só vou ser de Deus, eu só vou ser de Jesus se ele fizer isso, isso e isso. Nem a pau, Juvenal. Não é assim que Deus faz. Naamã queria impor a maneira que Deus teria que fazer o que ele precisava. E ele não se rendeu inicialmente à instrução divina. Eu sei que Deus tem falado com você. Eu sei que Deus tem te procurado. Eu sei que Deus tem usado pessoas para tentar chamar a sua atenção. Eu sei que Deus tem te dado caminhos, mas alguns aqui têm resistido isso. Não, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não vou, dessa maneira eu não aceito, tem que ser do meu jeito. E foi por isso que quase Naamã perde a sua bênção. Em quarto lugar, para Deus realizar um milagre, repito essa frase: é necessário eliminar os impedimentos. Naamã não era só leproso do seu corpo, ele era leproso da alma, era soberbo, pedante, arrogante, nariz empinado. E Deus dá orientação para Eliseu num processo de cura, não é à toa. Deus poderia sim curá-lo de uma oração rápida, mas Deus não só queria curá-lo da lepra, queria arrancar dele a soberba dele. Antes de Deus te dar o que você precisa, Ele vai ter que arrancar de você alguns impedimentos.
algumas coisas que você carrega aí. Talvez há pessoas entre nós com ódio no coração de alguém. Você não perdoa, você não cede, você carrega esse sentimento horroroso que está matando a sua alma. O ódio, o ressentimento é um veneno que você está tomando, querendo que o outro morra, mas quem vai morrer é você. E o Pai Nosso diz, nos ensina, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração, que diz uma coisa séria: Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas ofensas, do mesmo jeito que eu perdoo aquele que me tem ofendido. Já parou para pensar nisso? Quando você retém o perdão, Deus não pode perdoar. Que a oração diz isso: Senhor, perdoa as minhas ofensas, do mesmo jeito que eu perdoo aqueles que me ofendem. Quando a gente se recusa a não perdoar, quebra a nossa conexão com Ele. Talvez seja por isso que você tem pedido e não tem recebido. Você rompeu a conexão, que o seu coração está cheio de amargura, de ressentimento e de ódio. Mas hoje à noite é o dia da sua libertação, da sua cura, em nome de Jesus. Aí eu vejo nisso o humor de Deus, para ver se esse cara quer ser curado mesmo. Você tem que tomar banho 7 vezes, no rio barrento, sujo. Eu já fui lá em Israel, conheço o Rio Jordão, especialmente próximo à Jordânia, que é uma fronteira, é um rio sujo. Mas Deus tinha um plano na vida desse homem, e ele, pelo aconselhamento da sua equipe, dos seus soldados, ele decide jogar de lado a sua soberba, seu orgulho, seu nariz empinado, e se submete a um ritual que não só curaria o seu corpo, mas curaria a sua alma. E eu quero hoje à noite desafiar você a ter essa experiência de Naamã. Todo domingo nós estamos aqui, orando em favor das pessoas, ensinando a palavra de Deus, o Evangelho. A nossa conversa aqui não é religião, a nossa conversa aqui é Jesus Cristo. Religião, dependendo dela, a pessoa fica mais feia, pessoa esquisita. Você já viu alguém religioso esquisito? Esse cara se converteu à religião, mas não a Cristo, porque quem se converte a Cristo, a vida fica bonita, fica linda, cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus. E o desafio é o mesmo para você. Todo domingo essa reunião é chamada de corrente de oração pela família. E nós estamos aqui hoje à noite para fazer um convite a vocês, para que comecem uma corrente de oração por esse drama que você está vivendo, por essa luta que você está enfrentando, por essa dor que você carrega. Tem gente aqui que está se sentindo bem, que até esqueceu o que te espera em casa, mas você tem uma parada indigesta para enfrentar daqui a pouco. A tua segunda-feira parece nublada, porque as perspectivas são as piores possíveis, e isso te inquieta, isso te fez passar o dia inquieto e mal. Eu quero te convidar a conhecer o Deus Criador do céu e da terra, conhecer o Cristo vivo e poderoso, que não é o cara lá de cima, não é o Cristo do dia do aperreio, é o Cristo que morreu por você na cruz e te ama, quer se meter na sua vida, quer entrar nessa dor e te ajudar a vencê-la. Mas Jesus não é um Deus que impõe, Ele propõe.
E eu quero que você pense sobre isso. E que convite é esse? É que você tome 7 banhos no rio Guamá. Isto é, que você faça essa corrente de 7 domingos e venha aqui no Guamá. No Guamá mesmo. Vai ser no Guamá que a tua vida vai ser transformada. Vai ser nesse lugar que a tua vida vai ser mudada. Vai ser nessa igreja que Deus vai usar para mudar a tua história. Para isso você precisa, levante a mão direita, faça assim, menos, desempinar o nariz e dizer: não, eu vou tomar esses 7 banhos. Não é uma decisão muito simples, são 7 domingos, mas será que é tão difícil assim? Com certeza não é. E eu quero nessa noite convidar você, cadê os pastores, os diáconos da igreja? Convidar você para esse desafio. Quem aqui ama a sua família? Pastor, está só fight lá, mas fazer o quê? Eu amo aquela mulher doida que eu casei. Eu amo aquele maluco que eu me apaixonei. Eu tenho 2 filhos que eu amo tanto, mas são uma peste os moleques. Eu já não sei mais o que eu faço. Eu sei que você ama. E eu quero te ensinar a amar mais o seu lar, a sua casa. Quero te ensinar a orar, quero te ensinar a crer. Quero te ensinar a conhecer mais a Deus. E principalmente conhecer o manual do fabricante, que é isso aqui. Isso aqui é o manual de Deus para você vencer nessa vida. Tem muita gente que a sua vida não rompe, não decola, não cresce, porque você não consulta na hora da luta o manual. Deixa eu te dar um testemunho que eu falo muito sobre isso. Uma vez eu comprei um som numa loja aqui em Belém. Eu gosto muito de música. Levei para casa feliz da vida. Cheguei, tirei da caixa, coloquei na tomada e coloquei o som para tocar, e o som não tocou e nem ligou. Aí eu liguei para a loja, mandei chamar a vendedora que me atendeu, disse: olha, você me vendeu um som escangalhado. Ela disse: você já leu o manual? Eu disse: não. Abra aí na página 2. Aí eu abri. O que é que está escrito? Perguntou ela. Disse: olha, energia 110, 220. Qual é a energia da tua casa? Eu disse: 110. Vê no som em que chave está, se é 210 ou 220. Aí eu olhei, disse: olha, 220. Ela falou: muda a chave. Aí eu mudei. Pegou? Pegou. Tem muita coisa na sua vida que não está pegando, porque você não leu o manual. Escangalhou, quebrou, desmontou, descolou, e você não sabe como resolver. Talvez foi o seu amor, o amor da sua vida, seu casamento, o seu lar, que está em frangalho. Talvez seja a sua saúde, ou a relação com os seus filhos, ou um problema emocional. Você não sabe o que é dormir bem faz tempo. Isso só ocorre porque você tem ficado longe do manual. Aqui fala de tudo. Se você fazer dele o seu livro do dia a dia, você vai encontrar as soluções para aquilo que quebrou. E seguindo as instruções, a sua vida vai decolar, vai crescer e vai ser abençoada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e fique em pé, por gentileza.